Só um instantinho. Beleza, estamos gravando, tá? Pessoal, então, a ideia de hoje é a gente retomar aquele exercício da semana passada, tá? Onde vocês tinham que fazer um programa para calcular o IMC e informar a condição da pessoa, né? Se a pessoa está abaixo do peso, se ela está com um peso ideal, se ela está com alguma obesidade, de acordo com uma tabela, né, que eu passei lá para vocês, tá bom? E aí, na verdade, são duas tabelas. A gente tem uma tabela para pessoas do sexo masculino e uma tabela para pessoas do sexo feminino, porque na área da saúde esses valores eles têm significados um pouquinho diferentes, né? Ô, Guilherme, só vou pedir para você desabilitar o seu microfone, cara, só para não Beleza, gerar beleza. ruído, tá? Não, tranquilo. Mas qualquer momento, pessoal, vocês podem abrir o microfone e falar, ok? É... Bom, eu vou fazer assim então, eu vou agilizar aqui. Eu vou apresentar minha tela, aí a gente vai resolvendo aqui o exercício. Suponha aí que vocês estejam vendo a minha tela, né? E aí vocês devem estar vendo a telinha aí do visual, tá? Eu vou apagar então essas linhas aqui de comentário. E aí, pessoal, eu já vou pular para o exercício 2 logo, tá? Porque pelas dúvidas que eu vi, pelas dificuldades que eu vi lá nos exercícios de quem me entregou, acho que dá para a gente sanar resolvendo o exercício 2, porque ele já engloba o exercício 1, né? Então, o exercício pedia, deixa eu abrir aqui, eu estou com ele aqui, ó, atividade 3. O exercício pediu, ó, baseado no exercício 1, faça um novo programa para calcular o IMC de quantas pessoas o usuário quiser, sem precisar executar o programa novamente. Então, aqui já tem uma situação que obriga vocês a usarem o comando de repetição, né? Por quê? Porque eu não sei, eu, programador, não sei quantas pessoas o usuário vai querer usar, tá? Claro que quando a gente está estudando, você faz o papel de desenvolvedor e o papel de usuário, porque você não vai chamar alguém só para digitar um número para você, ou dois, três números, 10 números, enfim, né? Você não vai pedir ajuda para o seu parente, para o seu amigo, para o seu filho, vem cá, porque eu preciso de um usuário. Então a gente faz o papel dos dois, mas nós temos que entender que são coisas separadas, né? Nem sempre você vai ser o usuário, enquanto desenvolvedor de software. Então você tem que imaginar que você não conhece o código do programa, tá? E aí esse programa deverá atender usuários que queiram calcular IMCs de quantas pessoas ele quiser, sem precisar rodar o programa novamente, né? Isso aqui, pessoal, vai se aproximando dos programas que vocês usam, né? Imagina o WhatsApp, tá? Eu sempre dou o exemplo do WhatsApp que todo mundo conhece. Imagina que você tem o WhatsApp, você pode enviar mensagens e receber mensagens. Só que, do jeito como a gente fez no exercício 1, o programa ele calcula o IMC de apenas uma pessoa e depois ele fecha. Então, imagina o seu WhatsApp, você manda uma mensagem para alguém, aperta enviar, o programa envia e ele encerra. Aí você tem que ir lá no seu menu de aplicativo, lá na tela de aplicativos e abrir o programa de novo. Eu quero agora receber uma mensagem. Recebi a mensagem, ele exibe um tempinho, daí ele fecha. Então isso é muito difícil de usar, isso torna o programa não usual, né? A usabilidade do programa fica muito ruim. Então a gente vai aprendendo como é que nós podemos incrementar isso. Tá, eu quero rodar, eu quero enviar quantas mensagens no WhatsApp eu quiser. Eu só encerro a hora que eu realmente quiser, e o usuário quiser encerrar o programa. Tá? Para terminar o programa, o usuário deverá digitar o valor zero para o peso ou para a altura, e o programa deverá ser encerrado. Tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu não preciso armazenar os valores de todas as pessoas. Basta eu armazenar um peso, uma idade não, uma altura e um sexo, tá? Então eu preciso aí de 3 variáveis, né?
Conforme eu for digitando novos valores, eu vou substituir nas variáveis que eu já havia criado aqueles valores novos. E aí vou perder o valor antigo. Nesse caso não tem problema. E aí na live de hoje nós vamos ver uma estrutura de dados em que a gente pode armazenar esses valores que foram digitados anteriormente, tá? De maneira mais prática. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou criar aqui. Na verdade, pessoal, a gente fala, deixa eu ver até como é que eu coloquei aqui. Fala peso, né? O termo correto é massa, tá? Mas eu vou fazer aqui peso mesmo. Então, o peso ele é real, né? O peso e a altura é real. E o sexo eu vou colocar aqui como caractere, tá bom? Então a pessoa vai digitar uma letra, vou colocar sexo masculino, M, ou feminino, F, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer assim. Enquanto peso for diferente... Oh, meu Deus do céu, agora fugiu aqui, pessoal. Onde é que eu tava com ele aberto aqui? Fugiu aqui, qual que é o... É porque tem... Se eu não me engano, é menor, maior, diferente. Cadê o operador? Aqui, ó. É isso mesmo. Enquanto peso for diferente de zero e altura for diferente de zero, passa. É aqui fim, enquanto. Bom? Por quê, pessoal? Porque eu quero colocar o código que vai solicitar para o usuário digitar os valores, né, do peso, da altura e do sexo. Eu quero pôr dentro desse comando enquanto. Por quê? Porque enquanto o usuário não digitar um peso que seja zero, ou seja, enquanto ele digitar alguma coisa que seja diferente de zero, né, eu quero que ele continue repetindo. Tá? Quando o usuário digitar um número que é igual a zero, aí ele vai sair dessa repetição e vai encontrar o fim algoritmo aqui. Deixa eu ver, parece que tem alguém solicitando entrada aqui. Não. É outro barulhinho. Tá bom? Então eu vou fazer assim, ó. Vou exibir uma mensagem aqui. Deixa eu ver. Escrevam calculadora DIMC, tá? Só para deixar digamos, um cabeçalho lá em cima. 1, 2, 3, 4. Aí vou colocar aqui, ó. Escreva peso. E aí, leia peso. Escreva altura. Leia altura. Tá? E aí, vou pedir aqui, escreva sexo. Leia variável sexo. Bom, aí eu posso colocar aqui, pessoal, por exemplo, sei lá, 0 para sair. Só para o usuário saber, se ele quiser fazer o programa fechar, ele digita o valor 0. Tá? E aqui, para o usuário saber o que ele tem que digitar? Ele tem que digitar homem, mulher, tem que digitar masculino, feminino, tem que digitar uma letra. Então, vou colocar aqui, ó, M ou F. Bom? Para ele ter um indicativo ali na tela de como que ele preenche aquela variável, né? Como que ele vai inserir aquele dado. Tá bom? Bom,
Então, pessoal, eu vou fazer um primeiro teste aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Eu vou colocar só um comando escreval aqui, porque toda vez que ele voltar lá para cima, ele quebra uma linha, tá? Para ficar separado a parte de uma pessoa da outra, tá bom? Eu vou fazer aqui um primeiro teste antes de calcular o IMC e antes de exibir a condição da pessoa, para ver se a minha repetição está funcionando. Olha, a hora que eu digitar 0, realmente ele vai parar? Se eu digitar 0 para o peso e digitar 0 para a altura, ele realmente vai parar? Vamos testar, pessoal? Então eu vou executar aqui o programa, ó. Eu acho que vai acontecer alguma coisa. Eu quero que vocês prestem atenção aqui agora, tá? Olha lá, pessoal, eu mandei executar. E aí o que aconteceu? Ó, ele exibiu aqui em cima a calculadora de IMC e, né, correspondente a essa linha aqui. Beleza, ele quebrou uma linha e depois ele já veio para fim da execução do programa. Ele só exibe essa mensagem quando ele encontra aqui o fim algoritmo. Então significa que ele não entrou aqui, ó, porque ele não exibiu a mensagem para mim digitar o peso e nem pediu para mim digitar a variável peso. Tá? Por quê, pessoal? Porque lembra que quando eu crio as variáveis no Visual, quando elas são inteiro ou real, né, quando elas são numéricas, elas já começam valendo 0. Tá? Então, o que vai acontecer? O peso já é 0. A altura já é 0. Olha só o valor que elas recebem ali por padrão. Ó. Peso recebe 0. Altura 0. Então, quando ele chega aqui, ele testa. Peso é diferente de 0? Não. Altura é diferente de 0? Não. Os dois são iguais a 0. Então, ele nem entra no enquanto e já sai e já vai para o final. Como não tem mais nada, ele encerrou. Tá? Então, nesse caso, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou colocar pelo menos uma dessas variáveis diferente de 0. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, peso recebe, sei lá, 1, seja 1.0. Por quê? Porque é um valor diferente de 0, e aí quando ele chegar aqui no comando enquanto, ele vai verificar que o peso é diferente de 0. E aí ele vai entrar, e aí ele vai realmente receber os valores, tá? Então isso aqui só é a primeira vez. Veja que isso aqui está fora do comando enquanto. Ou seja, isso só vai ser executado no programa uma vez. Tá bom? Opa! O que aconteceu aqui? Peso vale 1. Peso é diferente de 0? É. Altura é diferente. Ah, tá. Não, na verdade tem que usar um ou aqui, ó. Ah, agora sim. Tá? Então olha lá, ó. Aí eu vou poder digitar aqui, sei lá, peso 50 quilos, altura 1 ponto, sei lá, 63. Sexo masculino ou feminino. Aí olha só, o que aconteceu, pessoal? Como eu digitei o peso e a altura é diferente de zeros, né? Ou pelo menos um dos dois é diferente de zero, ele voltou lá para cima, ó, e está executando aqui de novo, ó, peso 0 para sair. Tá aqui, ó, peso 0 para sair. Então, essa parte aqui de baixo é a repetição que fez, é o comando enquanto que voltou lá para cima e repetiu ele. Tá? Vamos testar para ver se dá certo, pessoal? Então, vou fazer assim, ó, vou colocar 0 aqui, vou colocar uma altura aqui, 1.44, sexo feminino. Opa, eu coloquei aqui o peso 0, ele já deveria ter saído. Eu acho que eu tenho que voltar o E ali, peraí. Na verdade tem que ser assim, ó, o peso, enquanto o peso for diferente de 0 e a altura for diferente de 0, então eu vou fazer assim, ó, altura recebe
Eu vou colocar um valor diferente de 0 para os dois, tá? Então, vou fazer assim, ó. Sei lá, peso, 50 quilos, 1,64, sexo masculino. Peso, vou colocar 0. Altura, sei lá, 1,45, sexo feminino. Aí agora ele terminou. Ó, agora ele realmente não repetiu mais. Por quê? Porque o meu peso vale 0. Então, quando ele chega aqui no fim enquanto e volta aqui para cima, ó, ele vai verificar o quê? Que o peso não é mais diferente de 0. Se um dos dois não for mais diferente de 0, ele sai do enquanto. Ah, professor, mas você digitou 0 aqui e ele ainda pediu a altura e o sexo. Tem como eu fazer ele, no momento que você digitar 0, ele já não pedir mais a altura e o sexo? Tem. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Olha só. Isso aqui o exercício nem pede, tá? Eu estou colocando como uma coisa para melhorar aqui a usabilidade do programa. Antes de pedir a altura, eu vou fazer assim, olha. Se peso for diferente de 0, então, aí eu vou colocar isso aqui dentro dessa condição. Tá? E aqui eu vou colocar um em C. Ou seja, pessoal, o primeiro valor que eu vou receber aqui é o peso. Se eu digitar 0, significa que o usuário não quer mais fazer nada. Por que eu ainda vou pedir para ele digitar a altura e o sexo? Então, eu só vou pedir para ele digitar a altura e o sexo se o peso for diferente de 0. Tá? Estão entendendo aí, gente, o raciocínio? Então, ou seja, se o usuário digitar 0 aqui no peso, ele vai pular essa parte, tá? Por quê? Porque 0 não é diferente de 0, então ele vai pular isso aqui, vai chegar no fim enquanto, quando ele vier aqui para cima, ele vai sair do enquanto e vai terminar, tá? Vamos ver como é que vai acontecer, ó. Peso, né? Ou 0 para sair. Ó, vou colocar 0 de cara aqui, ó. Pronto, ó. Ele já encerrou o programa, tá? Não é que ele encerrou de uma linha para outra, pessoal. Na verdade, ele fez isso aqui, ó. Ele recebeu o valor 0 aqui na variável peso, ele verificou isso aqui, aí ele pulou aqui para baixo, aí ele quebrou essa linha, ele veio aqui no fim enquanto, ele voltou lá para cima, aí ele viu que a variável, que uma das duas variáveis já não era mais diferente de 0, né? Tinha uma delas que era igual a 0. Aí sim ele saiu e fez, né? E terminou o programa, tá? Então, o programa adivinhou que eu digitei 0? Não. Ele seguiu os comandos que eu coloquei aqui. Vamos fazer mais um teste, ó. E aí eu vou fazer assim. Peso, sei lá, 75 quilos. Altura, 1,59. Sexo masculino. Aí ele pediu de novo. Por quê? Porque os dois aqui são diferentes de 0. 60 quilos. Altura, sei lá, 1,89. Sexo feminino. Tá? No momento que eu quiser encerrar, eu digito 0 aqui, ó. Pronto. Tá? Terminei a execução. Ou seja, essa parte que eu fiz aqui, pessoal, ela controla a repetição. Claro que está faltando eu colocar aqui o cálculo do IMC e a mensagem para o usuário. Tá? Mas veja como eu estou quebrando o problema em partes. Por quê? Porque o exercício 1 pedia para calcular o IMC. Então, quando eu fiz o exercício 1, eu sei calcular o IMC. O exercício 2 é para pegar o exercício 1 e colocar ele dentro de uma repetição.
Então, fazer o IMC é uma coisa. Fazer isso funcionar para várias vezes, né, para vários dados, é outra coisa. Tá? É importante que vocês vão percebendo aí. Ah, eu posso quebrar o problema em partes. Né? Isso, pessoal, acontece em tudo que a gente faz. Certo? Tem alguém pedindo para entrar aqui. Isso acontece, gente, essa quebra do problema em partes, ela acontece o tempo todo. É que às vezes a gente não para pensar ou não percebe isso de maneira clara, né? Mas, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Você leva um carro, uma moto na oficina mecânica. Então, assim, o fato do pneu estar furado não tem nada a ver, às vezes, com o problema no motor. Então, a moto pode ter, ou o carro pode ter um problema em duas partes, né? Então, assim, solucionar o problema no pneu não interfere em nada em solucionar o problema no motor. E vice-versa. Solucionar o problema no motor não vai solucionar o problema no pneu, um pneu furado, por exemplo. Tá? Então, assim, eu posso resolver uma coisa de cada vez. Eu posso resolver isso separadamente. Então, o que, que eu fiz aqui? Eu fiz só a parte de controle da repetição. Realmente, eu consigo parar a execução do programa a hora que eu quiser, digitando zero? Ah, agora eu consegui. Cheguei aqui, testei, funcionou e consegui. Tá bom? Dado isso, né? E aí também, dado que a gente já viu lá um pouco sobre o exercício 1, agora eu vou colocar aqui dentro a parte do cálculo. Tá bom? E eu também vou colocar uma outra condição aqui, ó. Se a altura for diferente de zero, então vou jogar essa condição aqui para dentro desse C. Tá? E aí aqui você já começa, principalmente o Guilherme que me falou aí, mas outros colegas também podem perceber aí que talvez estejam com dúvidas. Aqui, olha, eu fiz um C dentro de um outro C maior, né? E aí a gente tem que entender o seguinte: eu abro um C e abri outro C aqui, ó, antes do fim C. Por quê? Porque se eu colocar esse fim C aqui em cima, ó, significa que este C está fora daquele, tá? Então isso tem que ficar bem claro aí para vocês. Sempre que eu quero colocar uma condição dentro da outra, eu vou ter que colocar ela antes de encerrar a primeira, antes de fechar a primeira. Tá bom? Aí, claro, aqui eu só tenho C. Eu posso ter um C não, né? Isso depende do problema. A gente vai chegar lá, tá? Ok, pessoal. Aí ele vai pedir o sexo. Então eu vou seguir aqui dentro, ó. Tá? Então ele só vai realmente calcular o IMC primeiro se ele passar por isso aqui, se o peso for diferente de zero. Aí se chegar aqui embaixo, o usuário digitar uma altura, e a altura for diferente de zero, aí realmente ele vai calcular, né, vai solicitar o sexo e calcular o IMC. E, gente, faltou uma variável aqui, desculpa, ó. Peso, altura e IMC. Tá? Aí eu vou fazer assim. A variável IMC recebe peso dividido pela altura vezes altura, que é a altura ao quadrado, né? Ó, se a gente for ver aqui a fórmula. Opa, não é aqui não, é aqui, ó. Se a gente for ver a fórmula é peso em quilos dividido pela altura em metros ao quadrado, tá? Então, a maneira de eu fazer aí ao quadrado é multiplicar a variável por ela mesma, tá bom? Deve ter alguma função, pessoal, eu não lembro se isso aqui vai funcionar, que é para potência, por exemplo, eu posso fazer assim, tá? Eu não lembro se isso aqui vai funcionar exatamente para valores reais, porque aqui ó, a variável altura ela é real, né?
Vou testar aqui, tá? Se não funcionar, a gente volta. Então, peso, 50 quilos. Sei lá, altura, 1,45. Sexo masculino. Ah, deu certo, ó. Ele não deu erro, não. Tá bom? Mas vamos lá, eu não terminei aqui o programa. Então, ó, pessoal, em Visualg, você faz a potência, né? Ou seja, o expoente é o chapeuzinho aí. Tá? A gente vai se acostumando com esses símbolos, né? Barra é divisão. Se eu fizer assim, ó, asterisco 2 é multiplicação. Tá? Então, quando eu quero fazer potência, aí eu coloco assim, ó. Bom? E aí, pessoal, chegamos lá na dúvida que o Guilherme me apresentou no início da live, né? Que era verificar primeiro o sexo e depois o valor do IMC, tá bom? Nesse caso, pessoal, eu acho mais intuitivo usar o comando escolha, tá? Por quê? Porque aqui só tem duas opções de sexo, masculino e feminino. Então, quando eu estou tratando de uma variável que tem um conjunto finito de valores, tá? É mais interessante você usar o escolha. Agora, quando eu estou dizendo assim, olha, eu quero ver se o IMC é maior que 25. Quantos números maiores que 25 existem? Infinitos. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 100, 200, 1000, 1 milhão, 4 milhões, bilhão, trilhão. São infinitos números. Não tem como eu fazer um caso para cada um. Então, aí a gente usa o C para usar o operador maior. Tá? Mas dá para fazer com o C também. Eu vou fazer com o C, depois a gente troca aqui pelo caso. Então, eu vou fazer assim, ó. Primeiro de tudo, eu vou fazer assim. Se sexo for igual, aí como é caractere, ó, como eu estou usando aqui o tipo caractere, eu tenho que comparar entre aspas, tá? Então, se sexo for masculino, então, aí eu vou colocar aqui. Se não, se sexo for igual a F, então, aí eu vou fazer aqui fim C, e aqui, opa, fim C. Tá? Posso até colocar um comentário aqui, ó. Se for homem, ou se for masculino. E aqui, se for feminino. Só para deixar explícito assim em português mesmo. Tá? Isso aqui está em linguagem de programação. Né? Aqui a gente pode usar um comentário, que é essa barrinha, para ficar mais nítido aí para quem estiver lendo o código, o que está acontecendo aqui. Tá bom? Então, aqui dentro, ó, desse C, eu vou fazer aquele monte de Cs para verificar a tabela dos homens. Tá? Então, aqui eu vou ter várias linhas para verificar aquela tabela dos homens. Qual tabela, professor? Essa aqui, ó. Então, se o IMC for menor que 20, onde que eu vou colocar essas verificações? Menor que 20, entre 20 e 24,9, entre 25, 30, acima de 40. Onde que eu vou pôr essa tabelinha aqui, ó? Essa tabelinha eu vou pôr aqui dentro. E a tabela do sexo feminino? Aí eu vou colocar aqui dentro, tá? Aí eu vi, pessoal, é assim mesmo, tá? A gente erra e vai aprendendo. Mas eu vi lá nos exercícios que vocês me enviaram que várias pessoas colocaram junto. E aí não vai dar certo. Então eu não posso verificar no mesmo C a condição se é menor que 19 ou se é menor que 20. Eu só vejo que tem alguém querendo entrar aqui. Tá bom? Não vai funcionar, pessoal.
Eu não posso fazer isso aqui, ó. Se IMC menor que 19 e IMC menor que 20. Eu não posso fazer um único C. Por que que eu não posso fazer isso aqui, gente? Porque, por exemplo, para os homens... Não, desculpa. Para a mulher estar com a condição abaixo do peso, o valor tem que ser menor que 19. Ou seja, nem 19 já não aceita, né? Tem que ser 18, alguma coisa. Ou 17, ou 16, tem que ser menor que 19, tá? Só que para os homens, o 19 é considerado abaixo do peso. Para as mulheres, não. O 19 já entra, né, do 19 em diante, já entra em outra categoria. Ou vai ser normal, ou obesidade leve, ou moderada, ou obesidade mórbida. Mas o valor 19 para os homens é caracterizado como abaixo do peso. O valor 19 para as mulheres já é caracterizado como normal. Então, se eu fizer essa verificação junto aqui, ó, imagina que o IMC da pessoa deu 19. Aí eu vou lá e faço simplesmente assim, ó. Só um exemplo, tá? Eu vou apagar isso aqui tá errado. Mas aí eu vou fazer assim, ó. Escreva, por exemplo, abaixo do peso. Tá? Isso aqui estaria certo. Às vezes sim, às vezes não. Eu não posso fazer um programa que às vezes está certo, às vezes não está. Tá bom? Por quê? Porque se o valor for 19, desculpa, se o valor for 19, para os homens ele está abaixo do peso, para as mulheres ele está normal. Ah, eu vou ficar torcendo, então. O programa vai ter que contar com a sorte de, sempre que der 19, ter sido um homem. Não, não tá certo isso. Tá? Não tá certo. Então, pessoal, eu vou fazer a verificação só dos homens primeiro, todinho, depois só das mulheres. Tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou começar com os homens aqui, tá? Só por costume mesmo. Então, eu vou fazer assim, ó. Se for menor que 20, a condição é abaixo do peso. Então, tá aqui essa condição. Só que agora, antes desse fim C, eu vou colocar um senão. Tá? Só que eu não vou colocar simplesmente assim, ó. Se não tiver abaixo do peso, escreva, qual que é a mensagem lá? Normal. Eu não vou colocar só a palavra normal ali. Opa. Por quê? Olha, porque o valor pode ser 20, pode ser 25, pode ser 40, pode ser 50. Né? Então, o fato de não ser abaixo do peso não significa que ele está normal. Eu tenho que verificar ainda se ele está em alguma faixa ali, porque tem categorias diferentes. Tá? Então, eu não vou fazer simplesmente duas condições, um C e um C não. Então, eu vou fazer assim, ó. Dentro desse C não, aí eu vou verificar se o IMC for maior ou igual a 20, eu tenho que pôr aqui parênteses, né? E IMC for menor que, ó, menor que 25 no caso, né? Ou menor ou igual a 25.9, 24.9. Tá? Eu vou colocar menor que 25 aqui. Então, aí aqui teria um fim C. Beleza. Só que, bom, aí aqui tem, né? Deixa eu fazer aqui, se eu não, depois eu esqueço. Seria aqui, ó, normal. Tá? Só que ele ainda tem outras possibilidades. Ele pode ser aqui, ó, obesidade leve. Se tiver entre 25 e 30, e menor que 30, né? Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou pôr um senão
E aí, pessoal, como vai mudar basicamente os valores, eu vou fazer assim, ó. Copia, cola, aí tem que prestar atenção no que está fazendo, né? Qual que é o valor mesmo? Maior ou igual a 25 e menor ou igual a 30. Então, maior ou igual a 25 e menor que 30. Aí a mensagem é obesidade leve. Então, aqui, fim C, escreval, obesidade leve. Tá? E assim para todos os outros. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Senão, aí vou copiar essa estrutura aqui de novo. Ó. Tem que tomar cuidado na hora que copia, porque às vezes ele desconfigura um pouquinho a parte de indentação, né? Então, a próxima é o quê? De 30, de maior ou igual a 30, menor que 40. Então, maior ou igual a 30 e menor que 40. Aí seria obesidade moderada. E por último, agora realmente é só um C e um fim C. Então, eu vou copiar aqui, mas aí eu tenho que trocar esse senão pelo fim C, porque depois disso não tem mais, né? Depois disso é se for acima de 40. Tá? Ou então, pessoal, nesse caso também eu nem preciso verificar, porque se ele não se encaixar em nenhuma dessas condições, ó, se o valor não é menor que 20, se o valor não está entre 20 nem 25, se não está entre 25 e 30, se não está entre 30 e 40, é porque ele é maior que 40. Tá? Posso deixar assim? Posso. Se o IMC, deixa eu ver. Aqui, pessoal, está acima de 40, mas e o valor 40? O valor 40 não está em nenhum. Então, eu vou colocar assim, maior ou igual a 40. Então, obesidade mórbida. Aqui faltou um fim de C. Tá? Posso deixar esse C aqui? Posso. Mas, logicamente, eu sei que se ele não se enquadra em nenhuma dessas condições, é porque automaticamente ele é maior que 40. Então, se eu quiser economizar a linha de código, eu também posso. Nesse caso, funciona do mesmo jeito. Tá? Nesse caso, vai dar certo da mesma forma. Então, é importante vocês irem percebendo que não tem um único jeito de fazer, pessoal. Não é decorar código. É montar um raciocínio que resolva o problema. Tem várias formas de fazer isso, né? Não quer dizer também que qualquer jeito está certo, tá? Mas tem várias formas de fazer. Vamos testar isso aqui? Então, eu vou fazer assim, ó. O peso, sei lá. Pensar em uma pessoa de 80 quilos, uma pessoa que pesa, que tem 1,82 m, tá? Então, uma pessoa alta, né? Para os padrões brasileiros. 80 quilos, suponho eu que não seja um peso nem abaixo do peso, numa condição, nem abaixo nem acima do peso, tá? Se for o sexo masculino, por exemplo. Eu poderia exibir, né, o IMC, eu não exibi. Ele só deu aqui a condição que é normal, tá? Claro, pessoal, a mensagem que eu estou exibindo aqui eu também não estou me preocupando muito. Você pode exibir, você, parabéns, você está com peso normal. Cuidado, você está com obesidade mórbida. Cuidado, você está abaixo do peso. Isso daí é só uma questão de mudar o que está no comando escreva. Tá? Não vai alterar nada na lógica. Então, eu não estou me preocupando muito com isso aqui. Tá? Mas olha só. O IMC aqui ó, deu 24,15. Então, por que, que ele exibiu normal? Vamos entender, pessoal. Tá? Então, 24,15. O que, que você tem que visualizar? Que quando ele calculou aqui o IMC, ó, essa variável vale 24,15. Aí ele vai entrar aqui e vai verificar, ó,
Sexo é igual a M? É, porque eu digitei M aqui, ó. Tá? Então, como isso aqui é verdadeiro, ele vai entrar aqui dentro. IMC é menor que 20? Então, a variável IMC vale 24,15. Então, 24,15 é menor que 20? Não. 24,15 é maior. Né? Então, ele pula o C e vai entrar no C não. Só que não quer dizer que ele já vai entrar automaticamente no próximo C. Tá? O fato dele entrar no C não quer dizer que ele já vai fazer o que está escrito ali dentro. Aí ele vai verificar o que está escrito aqui. IMC é maior ou igual a 20? É, 24,15 é maior ou igual a 20. Beleza. E também é menor que 25? Sim, 24,15 também é menor que 25. Ou seja, ele está nessa faixa aí, né? De 20 a 25. Maior ou igual a 20, menor que 25. Ah, então ele atende às duas condições. Então ele entrou aqui no C, exibiu a palavra normal, por isso que apareceu aqui. E agora, como ele executou esse C, ele pula esse C não todinho aqui, ó. Tá vendo por que é legal a gente deixar as coisas organizadinhas no código? Porque agora eu visualizo muito fácil, pessoal, tudo que ele está pulando, ó. Então ele pulou tudo isso aqui, aí ele vem para esse fim C. Como ele já fez esse C do M, do masculino, ele também pula esse C não, tá? E aí vem dando fim C, e aí chega no fim enquanto, né? Tá, é porque eu tô com o programa rodando aqui, ó. Não tô conseguindo voltar. Aí ele chega no fim enquanto e volta lá para cima, ó. Pá. Aí começa tudo de novo. Tá bom? Pessoal, é importante não apenas assim, eu vou pegar esse código, vou decorar. Isso aí não dá certo. Tenta entender o que está acontecendo aqui, tá? Tenta entender, mesmo que você entregou com algum erro, tenta entender onde que você se equivocou. Ah, e aí nos próximos exercícios, vai tentando perceber, olha, será que na próxima lista eu estou cometendo o mesmo equívoco que eu cometi na lista passada, nesse ponto? Ah, não, no exercício passado tinha um negócio lá parecido com isso aqui, eu errei nesse ponto, então agora eu já vou tentar fazer da forma correta. É assim que você vai evoluindo, tá? Para as mulheres, pessoal, basta agora eu simplesmente copiar isso aqui, colar aqui embaixo e alterar os valores, né? Então, em vez de ser menor que 20, vai ser menor que 19. Ao invés de ser maior ou igual maior ou igual a 20, menor que 25, vai ser maior ou igual a 19, menor que 24. Tá? Então, só muda aí os números, mas a lógica é a mesma. Tá bom? Se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar, principalmente, vou perguntar para o Guilherme, mas não é só ele não, tá? Porque ele no início tinha dito que tinha feito alguma confusão com o comando C e C não, um dentro do outro, né? Deu para perceber aí, Guilherme, o que você se equivocou lá? Deu sim. Eu que vacilei, meu programa tava dando erro, mas aí já fui vendo aqui, testando de novo e deu tudo certo. Ah, beleza, maravilha. Bom, pessoal, eu testei aqui apenas uma vez, né? Você tem que testar isso várias vezes, tá? E aí, gente, é legal também, assim, aproveite esse momento que vocês estão tendo contato com, por exemplo, aqui o cálculo do IMC, tá? A gente não é da área da saúde, pelo menos eu não sou e acho que a maioria não é, mas tipo assim, olha, o que é o IMC? Né? O IMC não é só um número ali. Esse número é uma medida, mais ou menos, né? Hoje talvez já nem seja tão usado, mas é uma medida aproximada de como está a relação peso e altura. Você tem um peso adequado para a sua altura? Então, pessoas mais altas tendem a ter pesos mais altos. Isso não significa que a pessoa é obesa. Né? Pessoas mais baixas tendem a ter pesos mais baixos. Não significa necessariamente que a pessoa está
abaixo do peso. Então, vai estar acima ou abaixo do peso dependendo dessa relação, né? Então, esse IMC, ele é uma medida, né, da área da saúde aí para tentar estimar se a pessoa está mais ou menos dentro ou fora do peso, tá bom? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, imagina só, eu vou colocar um valor aqui e testar, eu vou fazer o seguinte, ó, imagina uma pessoa que pesa, sei lá, 100 quilos, tá bom? Essa pessoa tem 1,5 m. Eu estou exagerando, tá bom? Então, pensa assim, antes de eu dar o enter aqui, vou colocar aqui sexo masculino. Antes de eu dar o enter aqui, o que vocês acham que tem que aparecer? Essa pessoa tem que estar abaixo do peso, tem que estar com o peso normal, tem que ter algum grau de obesidade. O que vocês acham? Uma pessoa que pesa 100 quilos, que tem 1,5 m de altura. Então, pessoal, só para adiantar aqui a conversa, obviamente que 100 quilos para uma pessoa que tem 1,5 m é muito. Né? A gente, no nosso dia a dia, a gente consegue ter essa noção. Tá? Então, tem que dar algum grau de obesidade. Eu não sei exatamente se vai dar obesidade leve, moderada ou mórbida. É mórbida? É mórbida nesse caso, né? Obrigado, Cléber. Tá bom? Ó, então, ele deu aqui obesidade mórbida. Tá? Por que ele deu obesidade mórbida? Porque o IMC deu 44,44. Ou seja, ele cai aqui, ó, nessa última condição, que é maior do que 40, que é o que está escrito aqui nessa tabelinha, ó, acima de 40. Tá? Então, eu só estou chamando a atenção de vocês, pessoal, para que vocês não olhem somente o valor numérico. Esse número ele tem um significado. Então, tenta aproveitar que vocês já estão tendo contato com isso, né? Para que vocês também vão se familiarizando com essas coisas. Porque programação é assim, gente. Você vai programar recebimento de texto, que pode ser nome, endereço, CEP, não, CEP é número, e-mail, por exemplo, né? Você vai programar o recebimento de números, por exemplo, idades, pesos, alturas. Você vai programar o recebimento de, sei lá, valores lógicos também, né? Tipo, maior de idade ou não é, verdadeiro ou falso, enfim. Mas para a pessoa que está contratando o seu serviço de desenvolvimento, aquele número tem um significado, né? Aquele número ele tem uma interpretação. É igual a gente assim, olha, se o aluno tirar uma nota maior ou igual a 6, ele está aprovado na disciplina. Se ele tirar um valor menor do que 6, ele vai para a PF, né? Então, existe sempre uma interpretação desse número, tá? E isso, às vezes, pessoal, é fundamental para que você consiga criar o seu programa. Mas isso é só um detalhe, isso é só uma coisa a mais aqui que eu estou aproveitando para chamar a atenção. Tá bom? Pessoal, eu vou encerrar aqui essa parte, né? Porque a gente tem outras coisas para ver. Depois eu vou disponibilizar aqui esse programa para vocês. Não tem um único jeito de fazer, não quer dizer que o meu jeito aqui é o único, tá? Deixa eu só colocar aqui, calculadora IMC, com repetição. Mas é uma maneira e pode ajudar aí vocês a perceberem onde é que vocês estavam com dúvidas. Beleza? Pessoal, tem alguém que tem mais alguma pergunta, alguma colocação aqui a respeito desse exercício? Temos tempo ainda. Não? Então tá bom. Estou entendendo que vocês não têm... Agora eu não tô entendendo. Antes não estava entendendo, não. Tá, beleza. Pessoal, beleza. Ontem eu fiz uma videoaula, aproveitei que a gente não teve a live, e fiz uma videoaula, tá?
Então, vou pedir para vocês, né, além de assistir a live de hoje, assistam a videoaula que eu postei ontem, tá? Eu postei lá no Google Sala de Aula. O link, né, na verdade, a videoaula está no YouTube, mas o link eu postei lá no Google Sala de Aula, tá bom? Vocês podem assistir no dia que vocês quiserem. Lá naquela videoaula eu falei sobre o conteúdo que eu vou falar agora. Então são 2 vídeos que vocês vão ter a partir de amanhã sobre esse conteúdo de vetores. E aí, pessoal, em programação surge rapidamente a necessidade de eu fazer o armazenamento de dados para várias pessoas, né? Então, beleza, eu sei calcular aqui o IMC para várias pessoas. Mas vocês imaginem se eu quisesse, depois de digitar, sei lá, 20 pesos, 20 alturas e calcular 20 IMCs, eu gostaria de saber quem é a pessoa que tem o maior IMC ou o menor IMC, né? Então, eu precisaria criar 20 variáveis peso, 20 variáveis altura, 20 variáveis IMC e 20 variáveis sexo. Tá? Eu precisaria fazer isso aqui, ó. Peso 1, altura 1, IMC 1, sexo 1. Deixa eu fazer assim, ó. Peso 2, altura 2, IMC 2. Peso 3. Por quê, pessoal? Porque para cada pessoa, se eu quisesse, depois de digitar, comparar esses valores e não apenas exibir na tela, eu teria que fazer o quê? Criar 20 variáveis de cada uma, né? Peso, altura e IMC, e o sexo também, para armazenar as 20 informações de cada pessoa. Sexo 1, sexo 2, sexo 3 e assim por diante. Até, pessoal, vou colocar aqui só para fins didáticos, isso aqui não existe, tá? Até o peso 20. Opa. Até o peso 20, altura 20 e IMC 20. E aqui eu teria que fazer isso também até o sexo 20. Então, pessoal, olha a trabalheira que eu teria que ter. Teria que criar 20 variáveis peso, 20 variáveis altura, 20 variáveis IMC, 20 variáveis sexo, né? E isso daí não é funcional, porque 20 talvez ainda dá para mim fazer. E se fossem 200 pessoas? Se fossem 2.000 pessoas? Puxa vida, eu teria que fazer 20, ou teria que fazer 2.000 variáveis de cada uma, professor? Sim. Só que tem um jeito de eu fazer essas 2.000 variáveis usando um novo tipo de variável, que é o chamado vetor. Tá? Então, deixa eu fazer assim, ó. Eu vou apagar esse aqui. Eu vou criar um novo, para a gente não misturar muito. Tá? Esse aqui é só um exemplo, pessoal. Então, imaginem que eu quero armazenar, pessoal, 20 números. Professor, o que são esses números? Pode ser idade, pode ser peso, pode ser altura, pode ser IMC, pode ser qualquer valor. Eu não estou aqui preocupado com o que ele significa. Eu estou preocupado em armazenar esse número. Como é que eu vou fazer isso? Então, gente, a maneira mais adequada que vocês agora vão passar a entender é usando um vetor. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer um vetor chamado num, de números, tá? E eu vou fazer dessa forma. Ele é um vetor de 1 até 10 de inteiros, por exemplo. De inteiro, desculpa. Não é no plural, não. É no singular mesmo. Tá? Vejam que aqui a palavra vetor, ó, ela ficou sublinhada. Isso significa o quê?
que essa palavra é um comando da linguagem. Tá? Então, quando eu digo que uma variável é um vetor, o programa entende que eu quero fazer essa variável várias vezes. Quantas vezes eu vou fazer? Vou fazer 10 vezes, é o que eu estou indicando aqui, ó, do índice 1 até o índice 10. Tá? Esse 2 pontinhos aqui quer dizer até. E todas elas vão ser, obviamente, inteiras. Tá bom? E aí, pessoal, ó, eu vou executar o programa do jeito que está aqui. Ele não vai fazer nada, ele só vai criar essas 10 variáveis para mim. Vocês vão ver aqui, ó, na minha área de memória, essas 10 variáveis criadas, ó. Então, olha que legal, gente. Presta atenção, o que está acontecendo aqui, ó. Eu criei 10 variáveis apenas dizendo que eu quero criar 10 variáveis. E se fosse 20 variáveis? Pô, só troco aqui o 10 pelo 20. Olha lá. Eu executei, tudo bem, não tem nada aqui, né? Então ele já foi direto para o fim do algoritmo. Mas olha ali as minhas variáveis, pessoal. Ó, a variável num, que eu denominei aqui, mas agora eu tenho 20 variáveis num. Num 1, num 2, num 3, num 4, num 5, num 6, assim até 20. Tá? Então, ao invés de eu ter que fazer isso aqui, ó, num 1, num 2, num 3, num 4, num 5, num 6, num 7, até o valor num 20, tipo assim, ó. Do jeito que eu ensinei até o momento, que é o jeito que a gente aprende, vocês sabem fazer dessa forma, manualmente, ou seja, eu tenho que fazer as 20 variáveis na unha mesmo. Tá? E se for 200 variáveis? Ah, aí você se lascou, né? Então, fazer dessa forma funciona aí quando eu tenho poucas variáveis. Quando eu tenho um número muito grande, já não vai dar certo. Tá bom? Então, por isso que nós estamos aprendendo aqui vetor, pessoal. Isso aqui é um negócio que todo mundo que mexe com programação tem que aprender. Tá? Então, qual que é o legal? Se eu quiser criar 200 variáveis, ó, eu não vou ter que ficar escrevendo 200 vezes a mesma variável com um número diferente. Eu só uso essa sintaxe aqui. Eu digo que a minha variável é um vetor, coloco o valor de início, o valor de fim, de que tipo que ela é. Tá? Quando eu mando executar, olha lá, pessoal. Acompanhe os números que estão aqui, ó, os índices. Olha lá, ele vai até o 200. Então, isso é ótimo, né? Porque eu posso agora criar quantas variáveis eu quiser sem escrever muita linha de código. Tá? Não quer dizer, pessoal, que não vai dar trabalho, que você não vai ter que pensar um pouquinho, não vai ter que ter um pouco de lógica. Não estou dizendo isso. Estou dizendo em termos de escrita de código mesmo. Tá bom? Mas vamos voltar aqui para o nosso caso de apenas 10, né? Para não ter que digitar 200 números aí, senão eu vou gastar a live inteira. Então, imagine que eu quero pedir para o usuário digitar 10 números aqui, só que agora eu vou armazenar nessa variável num. Eu vou fazer assim, ó. Escreva, sei lá, digite 10 números. Escreval, vou colocar um escreval aqui. E aí vou fazer assim, escreva, tipo aqui, ó, primeiro valor. E aí, leia, ele vai armazenar onde, pessoal? Ele vai armazenar na variável num, então eu vou indicar aqui num, no índice 1. Ou seja, eu quero que armazene o primeiro número no índice de número 1. Tá? Não é o valor 1, não. Não é que o usuário vai digitar o valor 1.
quer dizer que na primeira posição deste vetor, ele vai receber ou vai armazenar o valor que o usuário digitou. E o segundo valor? Aí eu vou copiar aqui e colar, e vou colocar, ó, segundo valor, leia o número que o usuário vai digitar, armazene no vetor no 1, na posição 2. E o terceiro valor? Ele vai receber e armazenar no índice 3. Tá? E assim por diante. Só que vocês estão vendo, pessoal, que eu tenho que copiar e colar aqui, ó, cada um dessas variáveis. Eu vou fazer aqui os 10, ó, só para a gente entender. Agora eu vou copiar. Isso aqui ele está dando um probleminha de renderização, ó. Então até aqui está certo. O primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Aí aqui é o sexto na posição 6. Sétimo na posição 7. Oitavo valor na posição 8. Nono valor na posição 9. E o 10º valor na posição 10. Tá? Então, lembrando, gente, o que nós estamos fazendo? A gente está fazendo um exemplo para aprender em que o usuário vai digitar 10 números e eu quero armazenar esses 10 números. Tá bom? Então, olha só, eu vou executar. Então, ele está aqui, ó. Escreva, primeiro valor. Ele está aguardando aqui na linha 12. Né? Por exemplo, valor 5. Segundo valor, 8. Terceiro valor, 0. Quarto valor, 11. Quinto valor, 40. Sexto valor, 1. 3, 7, 9, 15, por exemplo. Beleza, deu certo. Né? Digite 10 números, digitei os 10 números, chegou no final. Só que, pessoal, e se fossem de novo 100 números, 200 números? Aí o programador ia ter que fazer Ctrl+C, Ctrl+V para 200 números? Eu ia ter que ficar repetindo essas linhas aqui 200 vezes, 2.000 vezes? Não. Tá? Esse é um jeito ruim de fazer. Funciona, mas dá muito trabalho. Então veja, pessoal, quando eu estou repetindo alguma coisa, eu posso usar um comando de repetição. É para isso que os comandos de repetição foram inventados, para que eu não precise ficar escrevendo as coisas repetidas vezes. Eu escrevo uma vez só e mando o computador repetir quantas vezes eu quiser. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou fazer esse mesmo programa, só que com menos linhas de código. Então, eu vou apagar toda essa parafernália aqui, ó. E vou colocar isso aqui dentro de um comando de repetição. Nesse caso, qual que é o comando de repetição mais indicado aqui? É o para. Tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Para i. Ah, tá. Eu tenho que criar minha variável i, pessoal. Eu vou fazer e já vou explicar, tá? Para i de 1 até 10, passa. E aqui eu vou colocar o para. E aqui eu vou colocar o valor i. E aqui também eu vou colocar a variável i. Então, gente, olha que legal. Eu estou criando aqui um vetor de 10 posições de números inteiros. E eu escrevi apenas 2 vezes aquela linha. Aquelas linhas, né? Aquelas 2 linhas que eu tive que repetir 10 vezes, eu escrevi apenas uma vez. E só tive que dizer aqui quantas vezes eu vou repetir, usando o comando para. Então, pessoal, se vocês lembram bem do comando para, o que ele vai fazer aqui? Ó? Lembra que a variável, ela armazena um valor, né? E aí eu tenho que lembrar que
essa variável é usada, né, quando o programa está em execução, o programa usa o valor da variável e não o nome da variável. Tá? Então, como eu estou dizendo aqui, ó, que a variável i começa em 1 e vai até o 10, o primeiro valor que ela vai valer é 1. Então, quando ele chegar aqui nesse escreva, o que ele vai fazer? Ele vai exibir o valor 1, depois ele vai exibir essa bolinha, valor. Então, vai aparecer na tela do usuário o primeiro valor. Tá? Aqui, ó, ele vai fazer assim, leia o vetor num e armazene na posição i. Mas qual é o valor de i? 1. Então, ele vai entender que eu estou dizendo isso aqui, ó. Leia num na posição 1. Só que aí ele vai usar o valor do i. Quando ele chegar no fim par, ele vai voltar para cá e ele vai aumentar o valor de i para 2. Então, quando ele entrar aqui na repetição, ele vai exibir segundo valor. E aí ele vai ler a variável, né, vai ler o dado do teclado e armazenar na posição 2. E assim, pessoal, ele vai repetindo e cada vez que ele repete, ele vai armazenando numa posição diferente. Tá? Vamos ver aqui o programa sendo executado. Ó. Olha lá o que apareceu na tela do usuário. Primeiro valor. Tá? Da onde veio esse 1 aqui? Veio da variável i, que vale 1. Tá bom? Então ele está aqui na linha 14, esperando eu digitar. Sei lá, vou digitar qualquer número aqui. 8. Olha para onde que vai o 8, pessoal. Ó, o valor 8 foi para a posição 1, né? Por quê? Porque aqui o i valia 1, então ele entende que ele substitui lá o valor da variável e aponta para a posição 1. Para a posição 1 da variável 1. Agora ele já aumentou o i para mais 1, então o i vale 2, ó, a gente pode ver aqui. E aí ele vai armazenar na segunda posição, ó, sei lá, 6, 2, 9, 10, 0, menos 15, 7, 1, 9. Então, olha só que interessante, gente. Eu fiz o mesmo programa de antes, tá? O resultado é o mesmo. Só que agora eu posso repetir quantas vezes eu quiser. Eu não preciso mais ficar repetindo linhas de código. Então, isso me dá muito mais poder de desenvolvimento. Tá? Por quê? Porque se eu precisar aumentar essa quantidade de números de 10 para 20, eu vou lá no código, mexo em poucas coisas e o programa já está adaptado a essa nova demanda. Isso é uma coisa muito comum em software, gente. Tá? Você precisa fazer um software para resolver um problema. Daqui a pouco, chegam novos problemas, né? Chegam novos problemas ou chegam problemas que você não tinha previsto. E aí você tem que ajustar o código do programa para novas questões. E aí, dependendo da forma como você desenvolveu, esse ajuste vai te dar muito ou pouco trabalho. Tá? Não é que não vai dar nenhum trabalho, mas usando o vetor, usando comandos de repetição, você vai ter menos trabalho do que você teria se você tivesse que copiar e colar um monte de linha de código. Tá bom? Só para ilustrar, pessoal, eu vou tentar fazer um desenho aqui, ó. Então, quando eu fiz essa linha aqui no Visual, ó, eu vou até copiar e colar aqui, ó. Vocês vão me dizendo aí se dá para entender, se não dá, se está com dúvida. Deixa eu só aumentar aqui a minha fonte. Então, ó, quando eu escrevi lá, ó, num vetor de 1 a 10 inteiro, o que o programa, o que vocês têm que visualizar, pessoal? Vocês têm que visualizar isso aqui, ó. Que o programa cria essa variável num e ela tem índices, tá? Então aqui é metade, né? Aí aqui eu vou fazer
2, 3. Não vai ficar perfeito não, tá? Desculpa aí se tá meio torto. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? E aí aqui vai ser a posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Ele interpreta de 1 a 10, quer dizer isso aqui, ó. Então eu posso aumentar, gente, ou diminuir esse negócio só mudando o número. Olha que legal isso aqui, pessoal. Tá? Isso aqui é muito poderoso. E aí, para indicar esses números, a gente usa uma variável. Geralmente é uma variável chamada i, mas pode ser qualquer uma. Pode ser x, pode ser... Enfim, qualquer valor que você queira usar. Tá? Eu costumo usar o i de índice. Então a gente escreve assim, ó, leia na posição, aí usa o colchete mesmo, tem que ser o colchete, tá? Na posição I. Só que quando o programa for executar, ele vai ver qual que é o valor de I. Ah, o valor de I é 1. Então o valor que eu vou digitar aqui, ó, o valor que o usuário vai digitar, deixa eu trocar a cor aqui, ó. O valor que o usuário vai digitar vai ser armazenado nessa posição aqui. Tá? Por exemplo, digitei lá o valor 8. Então, ele vai usar o valor de i, que é 1, né, na primeira vez, e vai armazenar na primeira posição. Quando ele vai para a segunda vez, pessoal, o i aumenta. O meu i aumenta para 2. Então, é como se o i estivesse apontando aqui para a segunda casinha. E aí, da próxima vez que ele voltar nesse comando, já não é leia num 1, já é leia num 2, porque o i agora vale 2. Então, ele vai jogar o próximo número para essa posição. Depois, quando ele repetir de novo, ó, o i vale 3. E aí ele vai jogar o número para essa posição. Depois, o i vai andando para a próxima posição. E aí ele vale 4. E aí ele vai jogando para cá. Tá? Então, conforme eu vou digitando os números, eles vão sendo armazenados sem apagar os outros. Cada um tem a sua casinha específica, independente do valor. Tá? Não vamos confundir, pessoal. Esses números aqui de cima, ó, esses números aqui são os índices do vetor. Tá? Esses números aqui não são os valores que estão armazenados. É como se fossem as páginas do livro. Então, as páginas do livro sempre vai começar. 1, 2, 3, 4. Daí depende do tamanho do livro. Mas a página não é o conteúdo do livro. A página é só um índice ali para você saber onde que está. Tá bom? É mais ou menos isso. Então, esses índices sempre vão começar em 1 e vão até o valor final que você declarou aqui em cima. Isso pode aumentar. Eu coloquei 10 aqui como um exemplo que é o mais comum, mas você pode pôr quanto você quiser e quanto de memória você tiver, né? Se eu pôr um vetor aqui de 1 trilhão de posições, talvez o meu computador não tenha memória RAM para criar 1 trilhão de posições. Mas 1.000, 10.000, até 100.000, possivelmente vai. Tá? E depende de quantos gigabytes você tem de memória. Tá bom? Eu vou fazer aqui, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, abre o microfone aí e me pergunta. Tá dando para entender? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, enquanto vocês podem ir formulando a pergunta, eu vou fazer essa mesma coisa aqui, ó. Vou deixar comentado, só que usando um comando enquanto, para vocês verem que dá para fazer a mesma coisa usando outro comando de repetição. Então aqui eu fiz com o comando para,
como é que eu faria essa mesma lógica aqui para receber os 10 números usando o comando enquanto? Então, lembrem-se, aí vocês têm que lembrar disso, isso é memorização mesmo. O comando para, ele atribui o valor 1 automaticamente, né? Ele pega esse número que eu coloquei e já atribui para a variável. O comando enquanto não faz isso. Tá? Então, se eu for usar o comando enquanto, eu vou ter que fazer assim, ó. E recebe 1, por quê? Porque sempre vai começar do índice 1. Então, i recebe 1, enquanto i, que é a minha variável de índice, for menor que 11, né? Porque eu quero ir até o 10. Então, eu vou colocar menor que 11, tá? Passa. E aí já vou pôr aqui o meu fim enquanto. Aí eu vou colocar essas mesmas linhas aqui, né? Só que também nós temos que lembrar que o comando para, ele automaticamente incrementa a variável, ou seja, ele aumenta a variável em 1. Né? Então, do 1 ele já faz a variável valer 2, depois 3, depois 4 e assim por diante. O comando enquanto não faz isso, você tem que fazer manualmente, tá? Então, eu vou fazer aqui, e recebe e mais 1. Tá bom? Então, eu tenho que dizer aqui qual que é o valor inicial, qual que é a minha condição de parada, né? Porque não pode ser um loop infinito. E antes dele voltar para cima, eu tenho que dizer aí qual que é o incremento da variável, ou seja, de quanto em quanto a variável aumenta. Tá? Vou executar aqui para a gente ver. Vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. Eu só estou mostrando que justamente isso. Eu posso ter resultados iguais usando comandos diferentes. Tá? Primeiro valor, sei lá, 5, 7, 3, 0, 1, 11, menos 50, menos 1, 8 e 6, por exemplo. Tá bom? Deu o mesmo resultado aqui, ó. Visualmente deu a mesma coisa. Observem que lá na memória, ó, a posição 1 armazenou o valor 5. A posição 2 armazenou o valor 7, que é o que eu digitei aqui. A posição 3 armazenou o número 3, mas é coincidência, tá? É porque eu digitei o valor 3, mas poderia ser qualquer outro número. A posição 4 armazenou 0, e assim sucessivamente até o final. Tá? Pessoal, na videoaula que eu postei ontem, eu fiz um programa parecido com esse aqui, e aí eu fiz um código lá para verificar qual que é o maior número nesse vetor. Naquele caso era idade, tá? Eu fiz lá usando idade, mas o que significa não importa tanto nesse momento. Quero que vocês entendam o que é um vetor e como que eu uso o vetor junto com o comando de repetição para não ficar repetindo coisas desnecessariamente. Tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Não sei se eu estou falando muito, se vocês estão acompanhando aqui o meu raciocínio. Dá um feedback aí para mim, só para... Ó, professor, tá ok, pode continuar, ou eu não entendi alguma coisa aqui, ou eu fiquei curioso com algo. Professor, esse último exercício é parecido com aqueles que nós fizemos foi em julho, né? Mais ou menos, você fala assim, o da lista que era para É entregar da domingo, FAFSA. ou a dessa semana, que hoje eu postei uma lista nova para vocês entregarem na terça-feira que vem. Você está falando dessa lista nova? Não, antes. Ah, da anterior, que seria a lista Uhum. 3, né? Que eu lembro que eu fiz. Essa última agora, professor, eu não tive tempo de fazer. Eu posso entregar essa semana? Claire, corre atrás lá. Entrega aí Uhum. até, sei lá, até amanhã. Tá? Que Tá. amanhã já é quinta-feira já. Tá Uhum. bom? Vou dar essa Tá.
essa oportunidade aí para vocês. Tá, Tá bom? tá bom, então. Mas e outra coisa, assim, às vezes se você não conseguir fazer tudo, entrega um exercício. Tinha 2. Se você fizer um, você já fez metade. Melhor você Não, entregar, é quando eu né? começo a fazer, eu assisto os vídeos, tudo, aí igual da outra vez, eu fiz todos, né? Aham. Aí é Isso mesmo. só Tá eu bom, pode me tentar entregar até fazer. amanhã lá. Manda lá no Tá Google bom, Sala de Aula, tá? tá bom, então. Obrigada. Mais algum ponto, pessoal? Podemos esclarecer a dúvida aí. Para mim tá tranquilo, professor. Não, por enquanto não teve nada, não. Eu quero ver na prática agora, que Tá. na teoria você já explicou bem. Deu para entender aí o que é um vetor, né? Então, e como é que está funcionando aqui, ó. Geralmente, pessoal, né? Quando a gente está estudando, geralmente o que pega é entender esse i aqui, ó. O que diabos é esse i? Esse i é o meu contador, é a minha variável que vai mudando de um em um, para que o programa vá armazenando cada valor que eu estou digitando numa posição diferente, né? Para que eu não perca os valores, porque se eu tirar essa linha daqui, ó, o que vai acontecer? O i vai valer 1, aí ele vai armazenar o primeiro número na posição 1, tá? Quando ele voltar aqui para cima, o i continua valendo 1. Então, quando ele digitar o segundo número, ele vai perder o primeiro e vai apagar e vai colocar o segundo. Então, isso, geralmente, você não quer isso, né? Você quer que cada número esteja numa posição diferente para você poder acessar depois, tá? Então, o ponto que geralmente gera dúvida é isso. Pessoal, hoje eu postei uma lista para vocês entregarem na terça que vem, tá bom? Eu vou abrir aqui a lista, ó, e aí eu vou aproveitar e vou fazer um dos exercícios, tá? Vou dar essa colher de chá para vocês. Então, olha só. Escreva um algoritmo que receba 10 números do usuário e armazene-os em um vetor. Seu programa deve exibir quantos números maiores que 5 foram inseridos. Tá? Eu coloquei maiores que 5, pessoal, só para ter um exemplo. Mas poderia ser maior que 18, por exemplo. Faça um programa que receba a idade de 10 pessoas e verifique quantas idades ou quantas pessoas são maiores de idade ou menores de idade. Ou verifique quantas pessoas estão com IMC normal, ou quantas pessoas estão abaixo do peso, entende? O que eu estou querendo dizer para vocês é que o número em si ali não importa, né? O que ele significa. A gente faz exemplos simples, só com números quaisquer, porque na prática você substitui isso por qualquer outro tipo de número. Tá? Não importa se é IMC, se é idade, se é altura, se é nota. Isso não importa no desenvolvimento, né? Entendido aqui, pessoal? Então veja, olha, o programa é parecido com isso que eu já fiz. Ou seja, eu vou receber 10 números, eu tenho que armazenar aqui num vetor. Tá? Agora vocês vão precisar usar vetor. Só que no final, depois que o usuário digitar todos esses números, eu quero que o programa diga para mim, olha, quantos números maiores que 5 o usuário digitou? É o que está pedindo aqui, ó. Seu programa deve exibir quantos números maiores que 5 foram inseridos. Maior que 5 não é igual a 5, pessoal. Tá? Maior que 5 é a partir de 5.1. Né? O 5 não é maior que 5, 5 é igual. Tá bom? Ou seja, eu vou ter que usar vetor, vou ter que usar repetição, comando de repetição, e vou ter que usar um comando C, para mim testar se cada número é ou não é maior do que 5. Tá bom? Então, olha só, pessoal. Eu vou comentar aqui, ó, o comando enquanto agora. Vou voltar para o comando para. Porque normalmente, quando você sabe, eu quero receber 10 números. Então, geralmente, quando você sabe quantas vezes isso vai ser repetido, a gente usa o comando para. Tá? Ele é mais simples do ponto de vista de escrita, né? Porque eu não tenho que falar que o i vale 1. Eu já coloco aqui que ele recebe 1
aqui mesmo, tá? E eu não preciso fazer esse i recebe i mais 1. Tá bom? Ele já faz isso por mim. Então, fica mais limpo aqui, eu escrevo menos, tá? Então, essa parte todinha aqui, ó, é para receber os números, é o que eu acabei de mostrar aqui. Agora, eu vou ter que fazer outro comando para voltar desde o início, então eu vou fazer de novo. Para ir de 1 até 10, faça. E aí eu já vou pôr um fim para aqui. Tá? Por quê? Porque agora eu tenho que visitar cada um desses números e comparar se ele é maior ou não que 5. Né? E aí, pessoal, qual que é o raciocínio para a gente contar? Veja que esse é um problema de contagem. Eu quero saber quantos números são maiores que 5. Quando a gente tem um problema de contagem, qual que é o raciocínio? Eu crio uma variável que começa valendo 0 e eu verifico se os números são maiores do que 5. Se for, eu aumento essa variável mais 1. Tá bom? Então, por exemplo, eu vou voltar aqui no meu desenho, porque às vezes ajuda a elucidar aqui, né? Opa, não é isso não. Então, vamos supor, pessoal, que eu já digitei aqui, ó, 8. Opa, só apagar aqui. Não vai ficar muito bonitinho, não, mas acho que dá para entender. Então, ó, 8, 12, 4, 0, 1, 3, 3, 3, 10 e menos 5, por exemplo. Vamos supor que o usuário digitou isso aqui, tá? Então, eu tenho aquele primeiro para que vai passando aqui de 1, 2, 3 até chegar no 10 para armazenar os números. Beleza. Agora, eu estou fazendo ó, um segundo para. Ou seja, depois que ele terminar esse aqui, ele sai, ele vem para um novo para, voltando de 1 até 10, pessoal. Tá? Ou seja, o programa vai voltar de novo na primeira posição, só que agora o número já está lá. Né? Então, o meu i vai valer 1 de novo. Não tem problema, não. E aí, a lógica aqui é o seguinte, eu vou criar uma variável que eu vou chamar aqui de cont. Tá? E ela começa valendo 0. Opa. E ela começa valendo 0. Aí eu vou fazer assim, olha, o número que está aqui na posição 1, ele é maior que 5? Sim ou não? 8 é maior que 5? Sim. Então, eu encontrei um número maior que 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa linha aqui, ó. Cont, recebe cont, mais 1. Eu vou aumentar mais 1, para dizer aqui, para armazenar, né, a informação de que eu achei um número maior que 5. Tá? E aí, o valor de 0 passa a valer 1. Aí eu vou, o i aumenta mais 1, eu vou para a segunda posição. Vou pegar o 12. 12 é maior que 5? Sim, é maior que 5. Então, ele vai executar essa parte aqui. Cont, opa. Cont recebe cont mais 1. Então, a variável cont deixa de valer 1, passa a valer 2. Por quê? Porque eu já achei 8 e 12 são dois números maiores que 5. Tá? Aí o i aumenta de valor. O i passa a valer 3. Aí ele vai pegar o valor 4 aqui, que está armazenado na terceira posição. 4 é maior que 5? Não. Então não faz nada. Ou seja, ele não vai executar essa parte aqui. Dos 3 números que eu já visitei, eu achei apenas 2 números. Então, essa variável cont, ela armazena sempre a quantidade de números maiores que 5 que eu já encontrei. Tá? Quando eu chegar até o final, pessoal,
Quando eu chegar lá no final do vetor, ou seja, na posição 10, eu vou ter armazenado aqui na variável count quantos números tem no vetor todinho que são maiores que 5. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Nesse para, bom, eu tenho que criar aqui minha variável count. Tá? Eu criei a variável i. Vou criar aqui minha variável count, que é inteira. Ela já começa valendo 0. Né? E aí eu vou fazer assim. Ó. Se o num na posição i for maior do que 5, então count recebe count mais 1. Tem que ser. Só isso, pessoal. Tá? Só que aí vocês têm que visualizar que isso está num comando de repetição. Ou seja, isso aqui não vai executar só uma vez, vai executar 10 vezes. E cada vez que ele executa, ele está pegando um número diferente no meu vetor. Tá? Nesse caso, seria o 5 primeiro, depois 7, depois 3, 0, 1, 11 e assim por diante. Tá? Então, a gente tem que ir aprimorando a nossa capacidade de abstração. Né? O que é abstração, gente? É você conseguir visualizar coisas sem precisar ver elas fisicamente. Você visualizar na sua mente que aquilo está acontecendo sem você precisar necessariamente ver realmente aquilo na realidade, tá? Sem você precisar tocar ou ver realmente aquilo acontecendo. É imaginação. A abstração tem a ver com imaginação, tá? Então, quando você vê um comando para, um comando enquanto, você já tem que visualizar que aquelas linhas que estão ali dentro não vão acontecer só uma vez. Elas estão escritas uma vez. Olha só que legal. Elas estão escritas uma vez, mas elas não vão ser executadas só uma vez. Né? Então, a mesma coisa aqui. Esse comando ele vai ser aplicado 10 vezes para verificar os 10 números que o usuário digitou. No final, então, eu tenho que fazer o quê? Uma mensagem que escrevam. Você digitou. Eu vou colocar aqui a variável count, né? Números maiores que 5. Tá? Novamente, a mensagem em si não me importa muito. O que me importa é esse raciocínio. Como é que eu faço para contar alguma coisa num programa? Começo valendo 0, né? Começo uma variável contadora valendo 0. Coloco uma condição. Toda vez que essa condição for verdadeira, eu aumento o valor da variável mais 1. Tá? No final, eu uso, então, essa variável para exibir a informação que eu quero, que é quantos números maiores que 5 eu tenho. Tá bom? Então, olha só o que vai acontecer aqui. Ó. Onde que eu estou, pessoal? Sempre tenho isso em mente. Eu estou rodando o programa, em que parte do código meu programa está? Ele está aqui nesse primeiro para. Ó. Então, eu vou digitar os 10 números e ele vai ficar ciclando, né? Ele vai ficar rodando aqui 10 vezes nesse para. Quando eu digitar os 10 números, ele vai sair desse para e vai entrar aqui para verificar os 10 números, quais são maiores que 5. Aí ele vai fazer isso 10 vezes, quando terminar ele vai exibir. Tá? Então você tem que conseguir enxergar aqui que essa parte inicial ele está rodando nesse comando para aqui de cima. Sei lá, vou digitar valores aleatórios, tá, pessoal? 7, 4, 8, 9, 0, 1, 3, 2, 10, 11. Pessoal, antes de eu dar Enter, qual que tem que ser a resposta correta aqui? Quantos números maiores que 5 eu digitei aqui? Tá? Tenha sempre isso em mente. Você tem que saber a resposta para você verificar se o computador acertou. Né? O computador não, foi você mesmo que deu o comando, mas é só para dizer se...
Quero dizer para verificar se o seu programa está certo, né? Então, quantos números maiores que 5 eu tenho? Ó, 7 é 1, 8, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, tem que dizer aqui para mim, você digitou 5 números maiores que 5. Tá aqui, ó, 5 números. Vamos fazer um novo teste? Ó, 2. Agora eu vou digitar nenhum número maior que 5, tá? 2, 4, 1, sei lá, 0, menos 5 e 3. Então, qual tem que ser a resposta aqui? Você digitou 0 números maiores que 5. Tá lá. 0 números. Ou seja, essa condição aqui, ó, não foi verdadeira nenhuma vez. Ou seja, ele não entrou nesse C nenhuma vez. Ele repetiu esse para 10 vezes. Mas ele pulou o C todas as vezes. Por quê? Porque nenhum número era maior que 5. Tá? Ou seja, o conte começou valendo 0 lá de cima, né, da onde ele foi criado. Quando ele é criado, ele já vale 0. E ele não mudou de valor nenhuma vez. Então, tá certo. Né? Realmente, eu digitei 0 números maiores que 5. Para finalizar, eu vou colocar, por exemplo, agora todos os números maiores que 5. 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 50 e 120. Tá? Então, a resposta tem que ser 10 números maiores que 5. Tá bom? Se eu tivesse, pessoal, que fazer isso, esse mesmo programa, usando variáveis, eu chamo, né, de variáveis soltas, tipo assim, declarar num 1, num 2, num 3, num 4, num 5, até 10, né, eu teria que repetir 10 vezes essa parte aqui de recebimento dos dados, né? E depois 10 vezes esse C aqui, para verificar se o número é maior que 10. Cada tarefa que eu tiver que fazer, eu vou ter que sair repetindo aquele código 10 vezes. Isso é muito desgastante, tá? É muito cansativo isso, né? Na vida real, assim, quando você vai desenvolver software mesmo. Tá bom? Pessoal, vocês já devem ter usado planilha eletrônica, né? Lá na planilha eletrônica, no Excel, ou agora no Google Sheets, ou no Calc do LibreOffice, o Excel tem um monte de funçõezinhas para contar, por exemplo, quantos números são iguais a 8, quantos números são maiores que qualquer valor. Você coloca qual valor que ele compara, para ele comparar, e ele te dá uma resposta na célula onde você põe. Tá? Então, agora vocês estão entendendo um pouco melhor como é que esse tipo de programa funciona, pessoal. Porque se você olhar, cada coluna do Excel pode ser vista como um vetor. Tá? Então, quando você manda somar, né? Vocês imagino que vocês já devem ter visto isso em algum momento. Por exemplo, eu posso ter uma coisa bem parecida com isso aqui lá no Excel, né? Uma planilha. Então, vamos supor que eu queira somar esses valores aqui, ó. Eu venho aqui, eu não consigo digitar, né, aqui. Mas eu vou lá no meu programa e digito mais ou menos isso aqui, ó. Igual soma, sei lá, da célula A1 até a célula A10. Tá? Essa função soma, pessoal, ela não faz uma mágica lá e retorna o resultado. O que ela vai fazer? Ela vai varrer esse vetor, digamos assim, né, aquela coluna, da posição 1 até a posição 10 e vai calculando a soma, tá bom? Para fazer aquele resultado. Então, essa parte de repetição e vetores, pessoal, ela está em todos os programas que vocês usam, tá bom? E eu particularmente sempre me interessei por isso, porque você começa a entender as entranhas do negócio, né?
Você começa, não que a gente vai aprender a fazer uma planilha eletrônica aqui, mas você começa a entender, gente, as estruturas de dados, como é que os dados são armazenados, como é que os comandos são utilizados para fazer aquilo que vocês veem pronto. Tá? Quando você pega um software pronto, é como se você fosse lá na padaria e comprasse o bolo pronto. Agora vocês estão vendo como é que faz o bolo. E aí, com o tempo, vocês podem desenvolver os seus próprios bolos, né? Ou não necessariamente fazer um software todo, mas você pode melhorar alguma coisa que não tenha. O próprio Excel tem um monte de funções, mas ele também te permite criar funções novas, tá? Com conhecimento de programação, tem lá as macros. Né? As macros são pequenos códigos, aí realmente vai entrar isso aqui. Variável, vetor, verificação if, else, né? Se, senão, enquanto, para, tá? Tudo isso dá para fazer lá no Excel também, no Axis, né? Também é uma ferramenta de desenvolvimento de sistemas. E aí tem outras, obviamente, que são mais robustas, né? Linguagens profissionais. Mas, assim, vão observando aí onde que essas coisas vão se aplicando, ou que tipo de software que você já viu, já usou, que utiliza esse tipo de coisa, ou que tem algo semelhante, né? Todos, tá? Eu posso falar para vocês que todos usam. Às vezes não fica tão evidente, mas com certeza sim. Certo, pessoal? Então, essa parte aí introdutória, né, de vetores, tá? De novo, tem uma videoaula que eu gravei ontem, tá bom? Tá também bem detalhado, bem explicado. Assistam essa videoaula. E com esses exercícios aqui, que eu fiz hoje, e na videoaula que está ontem, né, disponibilizado desde ontem, já dá para vocês fazerem essa nova lista, tá bom? Eu queria, pessoal, deixar esse horário da quarta-feira, então, fixo, para a gente fazer videoaula, para a gente fazer live, quer dizer, desculpa. Por quê? Porque eu não tenho que ficar combinando horário, é muito difícil, às vezes um aluno vai marcar algum outro compromisso, né? Tendo esse horário fixo, aí fica mais fácil para todo mundo se organizar, tá bom? Podemos marcar então para as quartas-feiras, pessoal? Esse horário das 8 horas? O que vocês acham aí? Pode ser sim, professor. Para mim tá ótimo. Pode ser? Para mim também tudo bem, tranquilo. Pode ser também. Tem que ver com o resto do pessoal do grupo. Tá. Então, ontem eu já vi que foi um horário bem melhor, assim, né? O horário da quarta, tá? Então, assim, gente, eu vou priorizar principalmente a opinião de vocês que estão aqui, e também o feedback que eu recebi ontem lá pelo próprio WhatsApp, né? Vou deixar então, pessoal, marcado para quarta. Se tiver um outro dia que é melhor para todo mundo, aí na próxima quarta a gente marca para outro dia, a próxima live, tá? Mas a próxima eu já vou deixar marcado para quarta-feira, tá bom? Depois eu vou mandar um comunicado lá no grupo e a gente se encontra aí na quarta-feira, tá? Então tentem fazer com esse material aqui, pessoal. Dá para vocês fazerem, tá? Eu não estou colocando nada que está muito fora aí, nem do tempo e nem do conteúdo, tá bom? Por quê? Porque eu sei que, né, a gente sabe que é diferente o contato presencial que a gente não está tendo agora, então eu estou dando esse suporte, estou dando a lista, mas aí eu estou resolvendo exercício junto, né? Fiz a videoaula e aí eu entendo que dá para vocês usarem esse material para resolver, tá? Se tiver dúvida, pessoal, durante a semana, manda uma mensagem, tá bom? Eu prefiro que manda mensagem lá no grupo, pode ser no WhatsApp mesmo, mas manda no grupo, porque a dúvida de um pode ser a de outro também, tá? Claro que assim, você não vai me mandar uma dúvida assim, professor, repete tudo de novo, né? Professor, eu não entendi nada. Aí eu vou falar para você, não, então vai assistir a primeira videoaula, vai assistir a live que a gente está gravando agora, e depois alguma coisa você vai entender, não é possível. Então, mas pode postar dúvida, como alguns postaram aí na semana passada, não tem problema não, tá? Aí a gente vai lapidando aí o conhecimento cada vez mais. Tá bom, pessoal?
Obrigado, então, aí. Tá aberto o espaço se alguém mais quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Não? Tudo tranquilo para mim. Uhum. Beleza, Guilherme. Então tá, pessoal. Obrigado aí, boa noite, tá? Amanhã eu já posto lá no Google Sala de Aula essa live aí, tá bom? Um abraço e boa noite para todo mundo, pessoal. Valeu.